Olá, pessoal! Aqui é a professora Rutiele, do canal do Cálculo, e na aula de hoje nós começaremos o estudo das funções de várias variáveis. Nós vamos começar nessa aula falando a definição, o que é definição e o que é gráfico de função de várias variáveis. Começaremos aqui nessa videoaula com funções de duas variáveis, mas nas próximas videoaulas nós falaremos também de funções de mais de duas variáveis. A nossa próxima videoaula nós vamos falar sobre curvas de nível. E aí nós daremos continuidade a esse estudo, falando depois o que são superfícies de nível, limite, continuidade, derivada e assim sucessivamente para o estudo de funções de várias variáveis. Então acompanhe aqui para você entender aí esse estudo das funções de várias variáveis. Vamos começar com uma definição do que é função de várias variáveis. Então uma função f de duas variáveis vai ser uma regra que vai associar a cada par ordenado de números reais. Então esse par ordenado está no plano R2, de um conjunto D, que está no plano R2, que é um subconjunto do R2, nós vamos associar a cada par ordenado um único valor real que vai ser denotado por f de xy. Então nós observamos que essas funções que nós vamos trabalhar agora, ela é de um subconjunto D do R2 em R, tá? Então, ela vai associar a cada par ordenado de números reais, a cada par ordenado que está nesse conjunto D, ela vai associar um F desse número que está em R, tá? O conjunto D, ele vai ser chamado de domínio de F, e a sua imagem, o conjunto de valores possíveis de F. Ou seja, o conjunto imagem vai ser os f de xy que está em R, tá? Ele é um subconjunto de R, onde xy vai pertencer ao domínio D. Então, esse tipo de função aqui que nós vamos trabalhar a partir de agora. E depois nós vamos definir, né, nas próximas videoaulas, funções que vai do R3 em R, que são funções de três variáveis. Nós vamos falar, então, que frequentemente nós vamos escrever z igual a f de xy. Igual lá na reta a gente escrevia y igual a f de x, aqui nós vamos usar z igual a f de xy. Para tornar explícitos os valores tomados por f em um ponto genérico xy. As variáveis x e y são consideradas variáveis independentes, enquanto z é a variável dependente, que depende de x e y, que é análogo à notação lá da função de uma variável real, de uma única variável, que é a função do cálculo 1. Então, vamos ver aqui graficamente. A gente pega um subconjunto do plano R2, pega um xy qualquer aqui, e vai associar f, colocar f em xy, e vamos chegar em um valor que está na reta. Então, essa função ela vai do subconjunto R2 em R, tá? Lembrando que todas as nossas videoaulas aqui dessa playlist estão sendo baseadas mais precisamente nesse livro aqui de cálculo do Stuart, volume 2, que está disponível nesse link aqui gratuitamente. Se a função f for dada por uma fórmula e seu domínio não for especificado, vai ficar subentendido para nós que o domínio de f é o conjunto de todos os pares ordenados, né, xy, para os quais a expressão dada fornecer um número real bem definido, tá? Vamos ver aqui exemplos. Primeiro exemplo, pediu para calcular o f de 3, 2, né, x e y, e encontrar o domínio das funções dadas. Então, olha, a função f de xy foi dada. Como é que eu calculo o f de 3, 2? No lugar do x eu vou pôr 3, no lugar do y eu vou colocar 2. E vou ter esse resultado. Como que eu encontro o domínio, gente? Condição de existência. Tudo que tem dentro de uma raiz tem que ser positivo. Tudo que tem no denominador tem que ser diferente de zero. E tem que ser um i, porque tem que valer tanto para o numerador quanto para o denominador. Repare que é análogo ao estudo das funções de uma única variável real. Aí eu resolvo isso daqui. Nós sabemos que isso aqui, a gente tem uma reta, que é a reta x mais y mais 1 é igual a zero. E isso positivo é essa parte que está acima, né, da reta, essa região aqui, com x diferente de 1, porque o i, o denominador, não pode ser zero, que fala que o x tem que ser diferente de 1. Então, a gente faz esse pontilhado aqui. Então, o domínio dessa função é esse pedaço aqui do nosso plano R2,
de forma que os pontos x e y eles podem estar aqui e não podem coincidir aqui, não podem estar nessa reta. E aí a gente define aqui o nosso domínio dessa função. Nós vamos escrever, ó, subconjunto do R2, tal que está acima, né, da reta e com x diferente de 1. Já essa função aqui, gente, nós vamos ver que a condição de existência dela vai ser diferente, que aqui envolve um ln. Antes disso, como é que eu calculo quem que é f de 3, 2? No lugar do x eu coloco 3, no lugar do y eu coloco 2. Lembro que o ln de 1 é 0, então f de 3, 2 é 0. E para calcular o domínio, eu vou pegar a condição de existência. Ó. Tudo que tem dentro do logaritmando tem que ser positivo, igualzinho o ln. ln de alguém, o alguém tem que ser positivo, que é condição de existência. Resolvendo essa equação básica aqui, eu tenho que x é menor que y². E aí eu vejo que x igual a y² é essa parábola aqui, né, com eixo no eixo x, o eixo dessa parábola. E aí a gente vê que x menor do que y² é esse pedaço aqui do R2. Então, o domínio vai ser exatamente isso. Ó, xy está no R2, tal que x menor que y², que corresponde a essa parte aqui do R2, abaixo dessa parábola. O exemplo 2 pede também para calcular o domínio e a imagem dessa função aqui. Primeiro, gente, domínio, condição de existência. Tudo que tem dentro da raiz quadrada tem que ser positivo. Resolvendo essa continha aqui, essa inequação, eu posso somar x² e y² dos dois lados, eu tenho essa implicação. E aí eu vejo, então, que o domínio vão ser os pontos do R2, tal que isso aqui acontece, ó, x² mais y² menor ou igual a 9. Eu sei que x² mais y² igual a 9 é a circunferência, menor ou igual a 9 é a parte de dentro toda da circunferência. Então, esse aqui é a representação gráfica do nosso conjunto domínio. Já o conjunto imagem, gente, ele é o conjunto gerado por todos os pontos Z, que é igual a f de xy, onde xy está no domínio. Se x e y está no domínio, significa que o x e o y está dentro desse círculo, essa parte interior ao círculo. E nós vimos que o valor maior, o menor valor assumido é o zero, porque quando o x² e o y² atingir 9, eu tenho que 9 menos x², ou seja, quando estiver sobre a circunferência, eu tenho que vai dar zero. E o menor valor é quando está aqui, ó, na origem, o x é igual a zero e o y é igual a zero, que vai dar a raiz de 9. Então, os nossos z's, né, a imagem, ela vai estar entre 0 e raiz de 9, que é o mesmo entre 0 e 3. Todos os z's vão estar entre 0 e 3. Portanto, a imagem é um subconjunto da reta, né, porque que é função de R2 em R, então a imagem ela mora, né, no contradomínio. É um subconjunto de R, de tal forma que está indo de 0 até 3. Isso é o nosso intervalo de 0 a 3 fechado. Vamos falar agora um pouco sobre o que são gráficos, qual a definição de gráfico de funções de várias variáveis. Vamos começar aqui definindo o de função de duas variáveis, tá? Uma função de duas variáveis com domínio D, o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos do espaço. Então, lembrando que a nossa função f, ela vai de D, que está no R2, em R, tá? E o gráfico da função, ele está em R3. Ele é o conjunto de todos os pontos x, y e f de xy, tá? Então, o gráfico da função não está no domínio e nem na imagem. É a mesma coisa lá das nossas funções que vai de R em R. Quando a gente viu o gráfico era o conjunto dos x, f de x. Tá vendo? O gráfico de função de uma variável, ele estava no R2. Tá vendo? A função de uma variável, o gráfico pertencia ao R2. Função de duas variáveis, o gráfico vai estar no R3. E depois nós vamos ver que função de três variáveis, o gráfico vai estar no R4. Esse gráfico que nós estamos vendo aqui de função de duas variáveis, ele tem um comportamento análogo à função de uma única variável. Só que lá no cálculo 1 nós vimos que a função de uma variável, ela representa uma curva que tem a equação y igual a f de x, que são aquelas linhas, né, que a gente estudava, os gráficos do cálculo 1, são todos curvas. Já o gráfico de uma função de duas variáveis, aqui, gente, a gente está pegando a ideia de função contínua, né, para ser curva, ou então, às vezes, pedaços de curva, mas não vou entrar em detalhes sobre isso, não.
Mas a gente sabe que os gráficos lá do cálculo 1 são linhas, né? A gente sempre definiu uma linha, uma curva. E o gráfico aqui para nós, de função de duas variáveis, vai representar para nós uma superfície que vai ter equação z igual a f de xy. Então, o importante aqui para nós é visualizar que a nossa função ela vai de D, né, do domínio, em R. Então, a imagem ela vai morar aqui ó, no eixo Z. E o gráfico ele é uma superfície, tá? Então, isso é importante. Para nós, o domínio está no plano XY, ele é o conjunto dos XY do R2, e a imagem vai estar no eixo Z, tá? E o gráfico vai ser essa superfície aqui gerada pelos pontos XY e F de XY, que é o Z. O Z é F de XY aqui para nós. Vamos ver aqui o primeiro exemplo falando sobre gráfico, que é o exemplo 3 dessa videoaula. Fazer o esboço do gráfico dessa função aqui. O gráfico dessa função, gente, vai ser a superfície que vai ter equação z, é o f de xy, então nós vamos colocar z igual, e vamos colocar tudo no mesmo, de um lado, né, para a gente enxergar que isso aqui representa um plano, né, estudado lá na álgebra linear, equação de plano. E como que eu faço o esboço desse plano? O esboço desse plano eu vou colocar a interseção com os eixos coordenados, xy0 vai me dar a interseção com o eixo Z, né? Então, o Z aqui vai ser 6, ó, 0, 0 e 6. Interseção desse plano no eixo Y vai ser x0 e y0, então vai dar y igual a 3, que é o y igual a 3. E no eixo x, y e z é 0, então eu vou ter x igual a 2. Então, a gente faz assim, a gente costuma representar plano desse jeito, né? Só com um triângulozinho aqui. Mas não é isso não, isso aqui é um esboço do plano. Na verdade, o plano é um plano infinito que contém esse triângulo aqui, viu, gente? Então, muito cuidado. Os livros geralmente representam por triângulo, mas não é uma coisa finita aqui não. É um plano que tem esse pedacinho aqui como suporte. Então, isso aqui é um esboço, que a gente faz o esboço assim para falar do plano, tá? Toda função, gente, desse tipo aqui, ó, que a gente viu aqui, ó, tá vendo? Ó? Número Vx, número Vy mais número, ax mais by mais número, ela vai ser chamada para nós aqui de função, do estudo de funções de várias variáveis, nós vamos chamar isso aqui uma função linear de duas variáveis. E o nosso gráfico, ele vai ter essa equação, né? Eu coloquei z no lugar de f de xy, e nós vimos que isso aqui é um plano, isso aqui é a equação de um plano em R3. Então, toda função linear aqui desse estudo, ela vai ter o gráfico como sendo um plano do R3, que é essa superfície gerada por essa função aqui linear. Então, do mesmo modo que essas funções lineares de uma única variável são importantes no cálculo, lá do cálculo 1, cálculo de uma variável, nós veremos que as funções lineares de duas variáveis vai ter um papel extremamente importante, central aqui no cálculo, com duas ou mais variáveis. Então, gravem aqui esse tipo de função linear, que nós vamos precisar bastante delas, né, desse tipo de função. Exemplo 5, gente, esboçar o gráfico dessa função aqui. Então, primeiro, o domínio nós já vimos lá atrás. O domínio vai ser a parte interior, né, que contém o círculo e o interior dessa circunferência centrada na origem com raio 3. E a imagem nós vimos também em um dos exemplos anteriores, que a imagem é de 0 a 3. Já o gráfico, gente, ele vai ser o conjunto dos pontos do R3, tal que o Z é o f de xy, que é a definição de gráfico que nós acabamos de ver nessa videoaula. Então, pessoal, o Z, ele é isso. Quando eu elevo os dois lados ao quadrado, eu tenho isso. No domínio, tá? Que eu posso elevar porque a parte interna é positiva. E aí eu gero isso aqui, gente, ó. Isso daqui é uma equação de uma esfera centrada na origem com raio 3, tá? Isso é uma equação de esfera. Qual é o gráfico? O gráfico de g dessa função, ele é o hemisfério superior da esfera. Ele não é a esfera toda. Muito cuidado aqui. Porque quando a gente olha aqui, a gente fica assim, ah, não, isso aqui é a esfera toda. Só que no domínio de G, nós temos que, no domínio, esse domínio, ele gera essa imagem, ele vai na imagem de 0 a 3. Eu não falei com vocês, ó, o domínio, tá vendo? O círculo, a circunferência e a parte interior dela, que é o domínio, ó, de raio 3, no plano XY.
E a imagem é de 0 a 3. A imagem vai morar no eixo Z. Tá vendo? A imagem de 0 a 3. Aqui não está falando que a imagem é de menos 3 a 3, porque não seria aqui uma função bem definida. Assim como lá no cálculo 1, nós não conseguimos definir a equação de uma circunferência só com uma única função. A gente conseguiria definir a parte superior da circunferência como uma função e a parte inferior como uma outra função. Isso aqui vai ser análogo para o estudo aqui no cálculo de várias variáveis, o que gera essa observação que eu coloquei aqui para vocês. Uma esfera inteira, gente, não vai poder ser representada por uma única função que depende de x e y. Como nós acabamos de ver no exemplo anterior, o hemisfério superior dessa esfera, isso aqui é uma esfera inteira. O hemisfério superior vai ser representado por essa função que nós acabamos de estudar, e o hemisfério inferior vai ser representado por essa outra função aqui, que nós podemos estudar, vai ser de forma análoga, só que a imagem dessa daqui vai ser de menos 3 a 0, tá? Façam aí no para casa esse estudo análogo e observem que essa função h, o gráfico dela vai ser o hemisfério superior, o hemisfério inferior da nossa esfera, dessa esfera aqui. E por último, aqui nosso último exemplo da videoaula, fazer o gráfico dessa função aqui de duas variáveis. Observe que o domínio é R2, porque eu posso colocar qualquer x e qualquer y, né? Não tem nenhuma restrição aqui para nós de x e y, não tem denominador, não tem ln, não tem nada aqui, então o domínio vai ser R2. A imagem é de 0 a mais infinito porque eu tenho x quadrado positivo e y quadrado positivo, então a soma disso, ainda multiplicado o x quadrado por 4, vai ser positivo. Então o z é positivo. Só que esse x aqui, ele podendo ser qualquer e esse y qualquer, eu não tenho limitação, por isso que a imagem é de 0 a mais infinito. Nós vimos nas videoaulas sobre quádricas que essa função aqui, que essa equação aqui z igual 4x² mais y² vai representar o paraboloide elíptico. Por que vai representar o paraboloide elíptico? Quando eu faço interseção aqui com os nossos planos paralelos ao eixo x, que é z igual a k, quando eu coloco paralelo ao eixo x, z igual a k, vai me dar elipses. Olha, eu posso pegar essa equação e vê-la assim, que são elipses, equação de elipses. Lembrando que o k tem que ser positivo, tá? Que abaixo aqui não vai ter nada. E o k representa z, e z já é positivo, que é a imagem. Quando eu faço x igual a k ou y igual a k, eu vou ter isso aqui, que são equações que representam parábolas côncavas para cima, né? Que são os cortes que eu faço paralelo ao plano xz e paralelo ao plano yz. Sempre vai dar parábola côncava para cima. Por isso que a gente chama essa superfície do R3 de paraboloide elíptico. Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Acompanhem a próxima videoaula que nós falaremos sobre curvas de nível. Até a próxima. Tchau!